Vamos então começar influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Nós estamos na questão 525. Os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida? Seguramente, uma vez que aconselham as pessoas. Então nós vamos ver aqui, ele está dizendo certamente, já que eles aconselham, já que eles nos intuem, nos ajudam, né? Eles estão influenciando nos acontecimentos da nossa vida. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Eles respondem sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Nunca agem fora das leis da natureza. Nunca agem fora das leis de Deus, as leis que exercem, que existem no universo. Aí nós vamos ver aqui na questão 866, quando nós vamos ver a questão da fatalidade. Por isso que é importante a gente dar uma olhadinha aqui, quando ele pergunta: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, portanto, o efeito de nosso livre-arbítrio? Aí a resposta: tu mesmo escolhestes tua aprovação. Nós escolhemos o gênero de prova, que tipo de prova nós vamos passar, o que eu vou desenvolver agora, porque não dá para desenvolver tudo. Porque eu tenho problema de vaidade, de orgulho, de egoísmo, prepotência, e por aí vai. Então eu tenho que ir trabalhando aos poucos. Nessa encarnação eu vou tratar determinadas posições, né? Eu vou me reconciliar com João, com Pedro, vou me acertar com Maria e vou trabalhar a vaidade. Então eu vou ter provas durante aquela vida que vão afetar a minha vaidade e orgulho, porque vaidade e orgulho andam de mão dadas. Então a minha vaidade, o meu orgulho, para ver se eu consigo passar pela prova. Nós escolhemos o tipo de prova que nós vamos passar. Então é o que ele está dizendo: tu mesmo escolhestes tua prova ou provação. Quanto mais rude ela for e quanto melhores a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam a vida na abundância e na ventura, perdão, na felicidade, né, na ventura humana, são espíritos fracos que permanecem estacionários. Assim, neste mundo, o número de infortunados ultrapassa em muito o de pessoas felizes, visto que os espíritos procuram, na maioria das vezes, a prova ou aprovação que lhes será mais proveitosa. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. E além disso, a vida mais feliz é sempre agitada, confusa, não seria senão pela ausência da dor. E além disso, a vida mais feliz é sempre agitada, confusa, não seria senão pela ausência da dor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Exatamente essa colocação. Eles exercem a influência, mas dentro das leis da natureza, dentro daquele roteiro que nós estabelecemos no plano espiritual antes de encarnar, daquilo que nós escolhemos como provas, qual é o gênero da nossa prova, o gênero da nossa reencarnação, que tipo de prova, que tipo de elementos eu separei para aquela reencarnação. Então, tudo isso está dentro daquilo que eles influenciam no sentido de argumentar. Os bons espíritos sentam, conversam, argumentam, não impõem, porque quem influencia impondo, agindo na nossa vontade é o obsessor. E nós somos, infelizmente, obsessores encarnados de muita gente na nossa casa. Então a gente precisa analisar muito bem isso. O espírito elevado, ele vai sempre argumentar. E aqui nós vamos ver uma colocação do Kardec. Imaginamos, erroneamente, que a ação dos espíritos deve manifestar-se apenas através de fenômenos extraordinários. Né? A gente está querendo
milagres, né? Que os espíritos abram os mares, né? Que os espíritos materializem, né? Um dinheiro, materialize, né? Um diploma, materialize uma prova correta se eu não estudei, quer dizer, ele quer coisas que não tem direito e não tem merecimento. A gente precisa analisar essas ideias enquanto se é criança, se é infantil. A gente pede, vou pedir para o Papai do Céu. Enquanto se é criança, tudo bem, faz parte das ideias, das colocações lúdicas, dos sonhos infantis. Quando nós crescemos e deveríamos nos tornar adultos, nós temos que tomar as rédeas da nossa encarnação e da nossa vida. E analisarmos muito bem aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, aquilo no qual nós trabalhamos. Então vamos lá. Kardec. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos deve manifestar-se apenas através de fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar com milagres e sempre os representamos providos de uma varinha mágica. Não se trata disso. E essa é a razão pela qual sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu auxílio nos parece tão natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que parecerá ter se dado ao acaso. Vamos lembrar, o acaso não existe. Inspirarão alguém o pensamento de passar por tal caminho. Chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso levar ao resultado que almejam, de tal maneira que o homem, acreditando seguir somente seus próprios impulsos, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então eles podem sugerir, né, criarem ali uma situação e sugerir que a gente vá para determinado lugar, faça determinada coisa. Nós vamos aceitar ou não. É o nosso livre-arbítrio. Mas ali já estão se montando as chamadas coincidências, os chamados acasos, porque nem coincidência nem acaso existe. Existem as leis, as normas da natureza e nós somos atraídos e atraímos como imã. Nós somos atraídos aos nossos iguais e atraímos os nossos iguais como os imãs atraem a limalha de ferro. O espírito, aliás, os espíritos, por terem uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o objetivo de fazer acontecer alguma coisa. Por exemplo, um homem deve perecer, né? Deve desencarnar. Ele sobe uma escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Olha a pergunta do Kardec. Muita gente tem esse tipo de pensamento. Então o Kardec está trazendo aqui, né, uma pergunta com ações drásticas. Os espíritos respondem: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza, o curso natural, as coisas normais, né, ou mediúnicas, no caso de um espírito usar o ectoplasma de um médium de efeitos físicos. Nós vamos ver isso no livro dos médiuns, né? No livro dos médiuns tem toda a explicação sobre mediunidade, ectoplasmia. O espírito não consegue realizar alguma coisa de efeito físico, materializar uma mão, materializar uma flor, materializar um objeto, derrubar alguma coisa, quebrar alguma coisa, se ele não usar da energia da terra, da energia telúrica, através do ectoplasma de um médium de efeitos físicos que fabrica e doa esse ectoplasma e fabrica mais do que as pessoas normais, que não são médiums ostensivas. Ele fabrica mais, ele doa e o espírito realiza aquele trabalho com o ectoplasma que ele doa e depois esse ectoplasma volta para o médium. É assim que são realizados os efeitos físicos, né? Estudem no livro dos médiuns. Então, é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza, e não para derrogá-las, né? E não para ir contra elas, fazendo surgir no momento preciso um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Então, como Jesus colocou, ele veio cumprir a lei e não derrogá-las. Ele não realizou nada
que não fosse dentro da lei da natureza. Se nós não sabemos ainda curar como ele curou, realizar as obras que ele realizou, é porque nós ainda não atingimos o estágio supremo, o estágio máximo que podemos atingir aqui no planeta, porque vamos lembrar que Jesus é um espírito crístico que se adensou para poder encarnar num corpo físico e se utilizar 100% desse corpo físico. Então, quando nós utilizarmos 100% desse corpo, porque teremos o conhecimento de toda a estrutura da natureza aqui nesse planeta, nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais, porque nós vamos continuar aprendendo. Porque o Cristo continuou e continua aprendendo. No exemplo que citas, os espíritos colocam aqui, no exemplo que citas, a escada se quebra porque foi carcomida, né? Ela estava podre, ela foi carcomida, ou não era forte o bastante para suportar o peso do homem. Então a escada caiu, não porque o espírito quebrou a escada, mas porque a escada estava podre, a escada estava carcomida. Agora olha o que eles colocam, olha que interessante. Se o destino do homem fosse o de perecer dessa maneira, quer dizer, ele está ali naquela estrutura, dentro do planejamento, do roteiro dele, ele vai desencarnar naquele período e por um acidente, né? Então tá tudo... Vamos lembrar do imã? Todas as limalhas estão indo para o imã. Né? Tá tudo conforme aquilo que estava no planejamento, no roteiro. Então, o que eles colocam aqui? Se o destino do homem fosse o de perecer dessa maneira, os espíritos iriam inspirar-lhe a ideia de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso e sua morte se daria por um efeito natural, sem a necessidade de um milagre para isso. Então vamos lembrar que como nós conhecemos a palavra milagre, aquilo que foge da natureza, isso não existe. Porque tudo que acontece, por mais que seja diferente, porque nós não sabemos fazer, não sabemos as leis que causam aquele efeito, não quer dizer que essas leis não existam. Da mesma forma, eu posso não acreditar, como eu já coloquei aqui, na gravidade, mas tudo que eu soltar vai cair, porque é a lei da gravidade. Embora eu não acredite nela, eu estou sujeita a ela. Embora eu não conheça as leis universais, as leis da natureza, todas, a gente só conhece algumas, eu estou sujeita a todas as leis de Deus para o universo. Todos nós estamos. Tomemos agora o Kardec está drástico aqui, outra pergunta do Kardec. Tomemos um outro exemplo, onde o estado natural da matéria não intervém. Um homem deve morrer por um raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio cai e ele morre. Os espíritos puderam provocar o raio conduzindo-o até ele? Eles respondem, é de novo a mesma coisa. Então, os espíritos normalmente dão uma dura no Kardec, né? Você já respondi. Você está perguntando, é de novo a mesma coisa. Eles estão dizendo, você está batendo na mesma tecla. É de novo a mesma coisa. O raio explodiu naquela árvore, naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim fosse. Não foi conduzido àquela árvore porque o homem estava sob ela, estava embaixo dela. Mas ao homem foi dada a inspiração para refugiar-se sob a árvore que deveria ser atingida, pois a árvore não deixaria de ser fulminada por haver ou não um homem sob ela. Então, esta questão, então existe destino? Não. Existe roteiro, existe uma colocação. Então, existe um pré-determinismo, existem gatilhos. Então, a gente coloca lá, vamos lembrar a Patrícia no livro Violetas na Janela, que é um livro muito conhecido. Ela tinha já, o roteiro dela era que ela desencarnaria com 19 anos. O roteiro dela é que ela teria um problema, né? E este problema faria com que ela sofresse, com que ela passasse um tempo no hospital, numa UTI, depois ela desencarnaria. Seria um problema, um aneurisma, um problema cerebral. Ela tem
o aneurisma, ela tem o problema, mas ela desencarna instantaneamente, ela nem sente. Ela está conversando com a mãe, ela quando acorda, ela já está no hospital com a avó dela ali do lado dela. Por quê? Ela passou por aquilo que o roteiro estava pré-determinado. Ela iria desencarnar naquela idade, iria desencarnar por um problema de um coágulo no cérebro. Tudo correu, mas ela não teve o sofrimento. Ela não passou pelo sofrimento da doença, do hospital, da UTI. Por quê? Por merecimento. Ela não precisava passar, porque aquele sofrimento, aquela passagem difícil da doença até o desencarne, seria para aprendizado, para que ela se transformasse interiormente. Como ela se transformou antes, ela se modificou pelo seu trabalho, pela sua atitude, pelo seu esforço antes da doença. Ela pura e simplesmente encerrou o estágio de aprendizado dela, ela foi embora sem sentir absolutamente nada. Vamos continuar aqui. Um homem mal intencionado lança em alguém um projétil que passa de raspão, sem que ele seja atingido. O espírito benfeitor pode tê-lo desviado? Olha a resposta. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfeitor, o mentor, irá inspirar-lhe o pensamento de desviar-se, ou ainda poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo errar a mira, pois uma vez lançado, o projétil segue a linha que deve percorrer. Uma vez lançado, o projétil segue a linha que deve recorrer. Vamos lembrar que nesse planeta existe a dor, existe a injustiça, existe o sofrimento, existe o mal que domina este planeta, mas não existe vítima. Nós precisamos entender isso. Não existe bala perdida. O projétil, como ele diz aqui, segue a linha que deve percorrer, mas quem está ali naquela linha, quem vai receber a bala perdida, digamos assim, foi alguém que foi atraído para a situação, porque aquela situação estava no contexto de todo o processo, de todo o roteiro que foi montado. Então não existe vítima no nosso planeta. As coisas podem ser amenizadas por merecimento, por ganhos anteriores. Foi aquilo que eu contei da Patrícia. De repente a pessoa pode estar... Um desencarne, ele é sempre programado. O desencarne não é, aconteceu um acidente. Não, o acidente estava programado lá no plano espiritual. Ou aquele acidente, ou por outro acidente. Se eu tivesse proibido meu filho de ir, ele não passava pelo acidente. Ele sofreria outro acidente. Se o meu marido não tivesse saído nervoso, ele não teria sofrido o acidente. Ele passaria por outro acidente. Porque se o processo, se o roteiro era um desencarne num acidente trágico, num acidente difícil, num acidente de avião, porque aí nós vamos até para desencarnes coletivos. Já é um imã maior que está atraindo uma coletividade para passar por uma determinada situação. Então nós vamos ver todos esses processos. Não existe acaso, existe esse roteiro. E tudo isso foi programado antes do nosso reencarne. A gente já sabia. Todo mundo, ele já tinha um pressentimento que ele ia desencarnar. Sim, porque ele participou, ele já sabia que ele desencarnaria mais ou menos em tal época. Ou, por ele estar desencarnando como suicida, no caso ele está se suicidando, porque questão de alimento, de pensamentos, de uma vida desregrada, não cuidar do corpo, então é um suicídio indireto, como do caso do André Luiz, então é um suicida inconsciente, mas é suicida. Ele está ali com a sua consciência, ele está ali até com o seu benfeitor colocando para ele, olha, você está se suicidando, para com o cigarro, para com o álcool, para com essa comida toda, para com essa ansiedade, para com o açúcar, para com isso, para com aquilo, você está se envenenando, Você daqui a pouco você está indo embora antes do tempo, então ele está ali recebendo o auxílio dos amigos, do benfeitor, do mentor, das pessoas encarnadas e desencarnadas que estão à sua volta. Fala, fulano,
teu fígado não vai aguentar, ciclano, teu pulmão, o teu corpo, né, que você continuar nessa vida. Os próprios espíritos colocaram por Kardec. Né? Nós vamos ver isso em obras póstumas, que ele anteciparia o desencarne dele se ele continuasse trabalhando naquele ritmo, se ele trabalhasse, porque ele trabalhava à luz de lamparina, aquilo fazia mal, aquelas emanações, aquele esforço que ele fazia, aquilo fazia mal para ele. Mas ele não foi um suicida indireto, ele quis realizar e terminar a obra, porque inclusive colocaram para ele, a hora que ele, porque ele perguntou se ele desencarnasse antes de terminar a obra. E aí eles colocaram para ele que ele não era, ninguém é insubstituível, que quando as coisas acontecem existe sempre um plano B, outros continuariam. E a gente sabe que Leon Denis praticamente continuou o trabalho, né, que o Kardec começou e terminou, ele terminou a codificação, que isso que é importante, ele terminou em 68, se eu não me engano, que é quando foi publicada a Gênese, que é o quinto livro, né, terminou o Pentateuco, as 5 obras da terceira revelação, e ele desencarna em 1869. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então quando ele diz, né, o projétil segue a linha que deve percorrer. As coisas acontecem dentro deste roteiro e desta programação micro, que é a nossa programação, é o nosso reencarne, e macro, que é toda a estrutura, né, de família, de país, de bairro, de cidade, de país, né, de planeta no qual nós estamos inseridos. Entende? Então existe o macro e existe o micro em termos de projeto e planejamento de reencarnação, que somos nós. O que se deve pensar das balas encantadas que são mencionadas em algumas lendas e que fatalmente atingem um objetivo, né? Quem gosta do Harry Potter, né? A varinha mágica, a varinha encantada, que não perde nenhuma luta, né? Que era do Dumbledore, né? É o que ele está perguntando aqui. Essas coisas encantadas, aí eles respondem o que é pura imaginação. É pura imaginação. O homem gosta de se maravilhar com o fantasioso. Por isso que séries como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, são com fantasias, com coisas lúdicas, com coisas que estão até no nosso inconsciente, fazem tanto sucesso. Então, pura imaginação. O homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Nós estamos num planeta lindo, a natureza é maravilhosa, todas as coisas que nos cercam, toda a vida, tudo que está à nossa volta, tudo que está conosco é maravilhoso. E a gente não se contenta com tudo isso. A gente não aproveita, não vivencia e principalmente não agradece por tudo que está à nossa volta, por esse planeta que nos recebe com tanto amor e carinho há milênios que nós estamos encarnando e reencarnando aqui nesse planeta. A gente não dá valor. Infelizmente, a gente precisa perder as coisas para dar valor. As pessoas só dão valor o correr, o andar, quando perde a mobilidade, o enxergar, a maravilha de ver a natureza quando perde a visão. E por aí vai. Nós somos muito, muito, muito infantis. Temos muito. Falo por mim, né? Espero que vocês que estejam aí ouvindo estejam melhor do que eu, porque eu estou falando por mim. Ainda tenho muito que aprender. Aí nós vamos ver aqui na mesma questão. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ter sua ação obstruída por espíritos que almejam o contrário, quer dizer, a sua ação bloqueada por espíritos que almejam o contrário? Olha a resposta. O que Deus deseja deve acontecer. Ninguém vai contra os desígnios de Deus. Então nada acontece para nós colocando, Deus esqueceu, Deus não viu que estavam me fazendo mal. Não, isso não existe. É aquilo que eu volto a falar, não existe vítima aqui nesse planeta. Nós todos estamos aqui porque somos réus, somos culpados e temos que acertar as nossas contas. Então, o que Deus deseja deve acontecer, ponto. Se há atraso ou impedimento é por sua vontade. Não é a vontade de um Deus voluntarioso. Não, hoje eu acordei de mau humor. Não. É a vontade das leis criadas por esse Deus
onipresente, onisciente. Ele está em cada quark, em cada partícula da nossa célula. Ele está em cada quark, em cada partícula do oxigênio que nós respiramos. Perdão, da água que nós bebemos. Então, o que é a vontade de Deus é a lei. É a lei da natureza, é a lei se cumprindo. Nada acontece que fuja às leis de Deus. Então, repetindo, o que Deus deseja deve acontecer. Se há atraso ou impedimento é por sua vontade, pela vontade de Deus através das suas leis, as leis da natureza. Os espíritos levianos e zombadores, os zombeteiros, os nossos irmãozinhos instigantes, não podem suscitar esses pequenos contratempos que servem de obstáculos aos nossos projetos, frustrando os nossos planos? Numa palavra, são eles os autores do que vulgarmente se chama de pequenas misérias da vida humana? Olha a resposta. Eles se divertem com essas traquinices, com essas brincadeiras, que são para vós provas ou provações, com a finalidade de exercitar vossa paciência. Mas eles desistem quando veem que não conseguem. Quanto mais trabalho nós damos aos nossos irmãozinhos instigantes, muitos deles desistem porque não conseguem o intento, outros continuam tentando, mas eles vão ter que ser mais inteligentes, vão ter que fazer coisas mais, digamos assim, com mais aprimoramento, porque nós estamos ali no nosso vigiar e orai, resistindo, trabalhando para a nossa melhora e o nosso aprimoramento. Eu vou repetir. Eles se divertem, os espíritos, zombeteiros, eles se divertem com essas traquinices que são para vós provações, com a finalidade de exercitar vossa paciência. Mas eles desistem quando veem que não conseguem. Entretanto, não seria nem justo, nem exato atribuir a eles todos os vossos enganos, dos quais sois os principais artesãos, devido à vossa irreflexão. Pois vê bem que, se tua baixela, se a tua louça se quebra, é antes resultado de teu descuido do que dos espíritos. Então aqui o Kardec vem com um monte de desgraças, eles vêm com a coisa simples. Uma louça que se quebra. É o nosso descuido. A gente está fazendo uma coisa pensando em outra. Está lá, lavando a louça com 1000 coisas na cabeça, escorrega, cai, quebra. É uma irreflexão ou uma irresponsabilidade nossa que causou o problema pelo qual nós estamos passando. Infelizmente, os espíritas têm essa mania. Tropeçou, foi o espírito que deu uma rasteira. Quebrou não sei o que, foi o espírito que quebrou. Aconteceu qualquer coisa, foi o espírito que fez. Isso não existe. Não existe, as coisas não funcionam assim. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pelos reflexos que emitimos, nós somos responsáveis pelos reflexos que recebemos, porque são os nossos mesmos reflexos voltados, ampliados por aqueles que pensam igual a nós. Simples assim. É assim que nós criamos a nossa psicosfera, o mundo no qual nós vivemos, no qual nós estamos inseridos, a vida que nós levamos. Por isso, no Pensamento e Vida, o Emmanuel coloca que a vida, a mente, é o reflexo da vida em toda parte. Porque nós refletimos aquilo para o qual nós estamos virados nossos espelhos. Nós estamos espelhando, nós vamos receber esses reflexos e vamos refletir de volta. É assim que funciona a nossa vida. Os espíritos levianos e zombadores... desculpa, isso aqui eu já li. Os espíritos... É na mesma pergunta, item A. Os espíritos que suscitam desavenças agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece, sem motivo determinado e unicamente por malícia? Pergunta interessante.
eles estão exercendo ali algo que já estava predeterminado, mas eles podem atacar qualquer um só pela vontade de, eu estou passando aqui, estou vendo o espírito, espírito desencarnado, estou vendo alguém ali que está com pensamento ruim, eu não conheço, eu não sei quem é, mas ele está com pensamento ruim, tão ruim quanto o meu, está desejando fazer mal para alguém, eu também quero realizar algo mal, eu quero botar para fora a minha raiva, me grudo nele e vou realizar com ele. Ele está perguntando, isso acontece? Olha a resposta. Ambas as coisas. Os espíritos que suscitam desavenças agem em consequência de uma animosidade pessoal? Ou estão passando ali e se juntam por sintonia? Ele coloca, os espíritos respondem, ambas as coisas. Às vezes são inimigos que se fez nesta vida ou em outra vida e que vos perseguem. Outras vezes não há motivos, é sintonia. Então acontecem as duas coisas. Aquele espírito que está ali desejando o nosso mal, nos incitando a realizar coisas que vão nos prejudicar, mas tem o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazer ou não se nós quisermos. E tem aqueles que por sintonia, eu estou com raiva do João, eu queria que o João morresse, eu vou fazer de tudo para o João perder o emprego, eu vou fazer de tudo para a vida do João ser um inferno. Aí ele está passando, capta todos esses sentimentos, coaduna, tá no que ele se comprar, está igualzinho dele, ele vai, não conhece, não sabe nem quem é o João, mas se junta por sintonia. Acontecem as duas coisas. Nós temos aqueles que estão conosco por erros desta vida, encarnados que estão mandando flechas e mais flechas envenenadas para nós pelo que nós fizemos para eles. Temos os desencarnados que nesta vida nós o prejudicamos, ou desencarnados que nós o prejudicamos em vidas passadas, que estão ali querendo se vingar porque tem esse direito, nós demos a eles esse direito no momento que os prejudicamos. E temos aqueles que estão ali, nós estamos passando pela rua e por sintonia eles se juntam. Como a limalha se junta no ímã, né? Nós estamos ali emanando aquelas energias ruins e eles se imantam em nós. Da mesma forma que quando nós estamos emanando energias boas, se juntam a nós espíritos que estão também. Quando nós estamos orando, nós vamos nos juntar, orando verdadeiramente, né? Nós vamos nos juntar com todos os que estão orando verdadeiramente e com certeza com os espíritos elevados que estão ali participando daquela oração verdadeira. Aí nós formamos um grupo, uma egrégora ali em oração. Se nós estamos na rua andando no nosso vigiar e orar e querendo nos modificar, vem um pensamento ruim, a gente fala, não, Senhor me ajuda, eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, a gente entra em oração. Quantas vezes andando na rua, dirigindo o carro, eu entro em oração? Quantos que estão ali na rua no seu vigiar e orar em oração não se juntam a mim? Quantos espíritos mais elevados não se juntam ali para participar daquela oração? Porque eu estou querendo me modificar, eu estou querendo me melhorar, e eles vêm participar para ajudar, para dar forças para a gente poder se melhorar. É muito importante que a gente entenda que nós não estamos sozinhos nunca, nós estaremos sempre junto dos nossos iguais. Então eu preciso prestar atenção no meu pensamento, no meu sentimento para saber quais são os iguais que estão à volta. Se é de amor, de empatia, de gratidão, de oração, de alegria, de paz. Se é amor, um pensamento amoroso, um sentimento amoroso, são espíritos encarnados e desencarnados que se aproximarão de mim no mesmo sentimento. Se for o contrário, serão espíritos encarnados e desencarnados que se aproximarão de mim com o mesmo sentimento e a minha vida se torna um inferno. Um inferno criado por mim, aqui na Terra. Ou quando eu desencarno por imantação, eu vou ser atraído para aqueles que pensam e sentem igual a mim, eu vou para o inferno criado por todos nós juntos no plano espiritual. O inferno, ele está dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento. E nós criamos ele aqui na Terra e vivemos nele, ou estamos nele no plano espiritual. O céu também. O céu está dentro de nós. Por isso que a gente coloca que se cumpra a tua vontade no céu e na terra e no céu.
A terra, o plano material, as coisas materiais, a nossa vida aqui encarnados. E no céu, nosso plano espiritual, a nossa vida espiritual, quando nós estamos desdobrados durante a noite, quando nós estamos no plano espiritual, é o céu que existe em nós. Então que se cumpra a vontade de Deus na terra e no céu. Porque a terra e o céu estão em nós. O inferno e o céu estão em nós. E nós vivemos oscilando, infelizmente. Ou felizmente, porque quando nós estamos criando um inferno, é muito bom que a gente saia disso, tenha um pensamento, uma oração, uma vontade, um amor muito grande dentro de nós que nos ilumine, e aí a gente vai para o céu. E às vezes a gente não consegue, às vezes não, na maioria das vezes a gente não consegue manter muito tempo, aí a gente volta para a terra, para a materialidade, para as coisas do mundo, e a gente vai esquentando ali o nosso caldeirão. Dependendo da nossa força de vontade, do nosso orar e vigiar, nós vamos nos manter numa zona de equilíbrio, ou mais para a terra, ou mais para o céu. Vai depender de nós. De novo, é o nosso livre-arbítrio. Então nós vamos continuar, nós paramos aqui na 530A, nós vamos continuar na mesma questão, no mesmo assunto, na 531, no nosso próximo estudo. Até lá!